repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis, Editora Eclésia, Canal Le Conde. Capítulo 12. Sem querer fazer da vida cristã um culto do sofrimento por amor ao sofrimento, temos de admitir francamente que a autorrenúncia e o sacrifício são absolutamente essenciais à vida de oração. Para que a vida de oração transforme nosso espírito e faça de nós homens novos em Cristo, a oração deve estar acompanhada da conversão, metanoia. É a profunda mudança de coração, em que morremos em certo nível de nosso ser, a fim de nos encontrarmos vivos e libertos noutro plano mais espiritual. Santo Henri de Rivaux, escrevendo à sua irmã que vivia como reclusa em Yorkshire, mostra com nitidez o íntimo relacionamento entre a meditação e o ascetismo. Abre aspas. O amor de Deus requer duas coisas: amor no coração, affectus mentis, e virtude fecunda, affectus operis. Assim, devemos trabalhar em relação ao exercício da virtude e amar com a doçura da experiência espiritual. A disciplina da virtude consiste em certo estilo de vida: trabalho manual, leitura, oração, vigílias, pobreza, jejum e coisas semelhantes. Nosso amor é nutrido na meditação salutar, e para que esse suave amor de Jesus possa crescer em teu coração, deves praticar uma tríplice meditação, com a memória do passado, a consciência do presente e o interesse pelo futuro. Fecha aspas. Devemos, pois, controlar nossos pensamentos e desejos. Temos de adquirir a libertação interior. Não se deve aqui interpretar erradamente. Não quer isso dizer que o cristão considere sua tarefa de ganhar a vida neste mundo como coisa insignificante, e ainda menos que possa resignar-se diante de uma condição de injustiça social e miséria ou incentivar que outros o façam. Nem tampouco significa desprezo da criação visível num sentido maniqueu, como se as coisas sensíveis e materiais fossem más. Significa desapego e libertação diante de preocupações desordenadas. E assim podemos utilizar as coisas boas desta vida
e também viver sem elas por amor a ideais e fins mais elevados. Significa a capacidade de utilizar ou de sacrificar todas as coisas criadas aos interesses do amor. Como diz São Paulo, abre aspas, nas vigílias, nos jejuns, pela castidade, pela ciência, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade não fingida, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, com as armas da justiça, as da mão direita e as da esquerda, na honra e na desonra, na boa e na má fama, considerados como impostores, ainda que sinceros, como desconhecidos, ainda que bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, ainda que livres da morte, considerados tristes, mas sempre alegres, pobres, ainda que tenhamos enriquecido a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Fecha aspas. Este magnífico trecho, cantado pela Igreja numa das missas do tempo de Quaresma, mostra como a vida de ascetismo cristão nos conduz a uma situação de paradoxos e aparentes contradições. A vida de meditação é alimentada por essa condição paradoxal em que ficamos suspensos entre o céu e a terra, devido ao nosso desejo de renúncia e ao fato de que esse desejo jamais poderá ser plenificado, pois deve permanecer dentro de certos limites. O ascetismo nos entrega ao paradoxo e a meditação luta com o paradoxo. O resultado da luta é a paz divina do amor espiritual na contemplação. Mas não podemos sobreviver nesse estado paradoxal sem a ajuda especial da graça e sem uma contínua autodisciplina. Exercícios, tais como jejuar, não podem produzir o efeito conveniente, a não ser que a motivação que nos leva a praticá-los brote da meditação pessoal. Temos de pensar no que estamos fazendo, e as razões do nosso agir devem surgir das profundezas de nossa liberdade e ser vivificadas pelo poder transformante do amor cristão. Sem isso, os sacrifícios que escolhemos e nos impusemos serão provavelmente fingimento, gestos simbólicos sem verdadeiro conteúdo interior. Os sacrifícios efetuados nesse espírito formalista tendem a ser apenas atos externos rotineiros, feitos para exorcizar nossa ansiedade interior. Não são motivados pelo amor. Neste caso, entretanto, nossa atenção terá tendência a fixar-se no insignificante sofrimento a que, piedosamente, optamos por nos submeter e a exagerá-lo de um modo ou de outro. E isto, seja para fazê-lo parecer insuportável, seja para dar-lhe uma aparência mais heróica do que em realidade é. Sacrifícios efetuados desta maneira são coisas que seria melhor não fazer. Seria mais sincero, bem como mais religioso, comer um almoço completo num espírito de gratidão do que fazer algum sacrifício mínimo, deixando de lado uma parte ínfima da refeição com o sentimento de que se está sofrendo um martírio. Nossa capacidade em sacrificar-nos, com um espírito maduro e generoso, bem poderá dar provas de ser um dos testes da nossa oração interior. A oração e o sacrifício trabalham juntos. Onde não há sacrifício, é possível se verificar, afinal, que não há oração, e vice-versa.
quando o sacrifício é uma autodramatização infantil, a oração será igualmente uma autoexibição falsa, com áreas de ópera, ou então uma introspecção sentimental e lacrimosa, motivada pela autocomiseração. A oração humilde e séria, unida ao amor maduro, há de manifestar-se inconsciente e espontaneamente, num habitual espírito de sacrifício e interesse pelos outros, que é infalivelmente generoso, embora possamos talvez não perceber esse fato. Uma união como essa, de oração e sacrifício, é mais fácil de ser avaliada quando se trata de outros do que quando nos examinamos. E, quando nos tornamos conscientes disso, não mais tentamos medir nossos progressos nesse ponto.